E nós, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Piauí, nós vamos entrevistar hoje o candidato a governador, Eumano Ferrer. Ele já está aqui conosco, o candidato Eumano Ferrer, e também participam conosco desse Fala Candidato, dessa série de entrevistas, os jornalistas Fenelon Rocha, jornalista, diretor de jornalismo da Rádio Cidade Verde, e Elivaldo Barbosa, editor de política do Grupo Cidade Verde. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde especial ao nosso convidado, candidato Eumano Ferrer. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Welson. Eu queria já começar essa entrevista com o senhor perguntando a respeito de uma situação que envolve o senhor. O senhor foi candidato, lançou-se candidato a governador, depois o senhor desistiu, resolveu voltar à disputa. O senhor foi membro do PTB, mudou para o MDB, depois uma nova mudança de partido, dessa vez para o Podemos. Mudanças rápidas, em curto espaço de tempo. O senhor tem receio de que essas mudanças excessivas de planos de Eumano Ferrer possam fazer com que a população veja o senhor como um candidato que tem dificuldade de ter uma consistência, um projeto mais longevo? Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. De forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu fiz isso pelo amor ao Piauí. Eu fiz isso como uma demonstração de uma grande preocupação com os destinos e o futuro do estado do Piauí. Não tive problema, só pertenci, em termos partidários, a 3 partidos políticos, incluindo o Podemos, onde eu estou hoje. Não é? A desistência que eu tive, fui aqueles mesmos que apelaram, me motivaram a entrar nessa disputa pelo governo do estado, que não era um projeto, não é um projeto pessoal, não é um projeto político, não é um projeto de poder. Eles, quando tomaram conhecimento de uma decisão que eu tomei de desistir do processo eleitoral incontinente, veio uma reação muito grande daqueles que me estimularam à disputa. E eu refleti. Dentre as coisas que mais pesou, foi exatamente que eu contribuiria com aquela decisão para não acontecer o segundo turno. Quer dizer, a sua candidatura tem um objetivo claro de não levar a eleição para o segundo turno. Segundo turno, comigo. Me sinto o mais preparado, o mais experiente e com as mãos limpas para o desafio que qualquer governo... Quando o senhor se refere a mãos limpas, o enfrentar... senhor faz comparações com seus adversários? Não, mãos limpas é o seguinte, eu tenho 52 anos de atividade pública. Eu entrei no serviço público por vocação e sempre o tive como sacerdócio, sem jamais usar em benefício próprio, em benefício de grupo, de pessoas. Candidato. Fui secretário, fui dirigente, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Candidato, essa ida e vinda do senhor decidir que é candidato, depois decide, volta a decidir de novo, enfraqueceu a sua aliança política. O senhor só tem pequenos partidos. Como o senhor acha que vai se viabilizar nessas condições? Não, eu já estou me viabilizando. Estou fazendo uma campanha enxuta, campanha muito bonita, uma campanha para cima. Olha, eu tenho andado no interior, cidades polos, né? E tenho andado em vários bairros aqui da zona hoje. Estive ontem na zona leste, hoje na zona norte, vou estar aqui na zona sul, logo mais, numa mini carreata, começando pela Vila da Paz. Impressionante como eu sou recebido pelas pessoas. Impressionante a forma, o carinho com que as pessoas me recebem nessas mini carreatas e nas caminhadas que nós estamos fazendo. Creio que nós vivemos um momento muito delicado. Eu tenho encarado a situação nacional com muita preocupação e, acima de tudo, a situação do estado do Piauí. O senhor acha que é pior o local do que o nacional? Olha, o local é um desastre na administração. Nós nunca estivemos na história, eu estou aqui, sempre repito, há meio século, eu nunca vi o estado do Piauí encontrar-se numa situação como a atual. Um endividamento brutal, devendo às instituições, a União, por exemplo, envolvendo aí o Tesouro Nacional,
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, nós devemos 2 bilhões e 400 milhões de reais. O senhor, inclusive, faz um diagnóstico. Inclusive, mais dívida fundada com instituições internacionais, financeiras internacionais, de 720 milhões de dólares. Ou seja, uma dívida interna de 2 bilhões e meio, podemos arredondar, e uma dívida externa de mais de 2 bilhões e 800 milhões. Grave que aconteceu, isso é bom que se diga aqui, venceu uma parcela dessa dívida interna no mês passado, de 55 milhões. O Estado não tinha como pagar. A União, como avalista, teve que pagar essa parcela. Essa que foi contratada no exterior. Não, essa é interna. Interna. Mas o Estado, aliás, a União é que é avalista. A avalista é muito grave a situação. Agora, o senhor faz um diagnóstico que é o seguinte: 45% da receita corrente do Estado do Piauí é utilizada para pagamento com pessoal, que aí o número de servidores, segundo os estimativos que o senhor mesmo faz, é de 100 mil servidores aproximadamente, sendo 14 mil comissionados. O que é que o senhor pretende fazer com essa situação desses comissionados, desses servidores, para tentar manter a saúde financeira do Estado? Veja, aí também estão incluídos os inativos, não é? Que deve estar em torno de 35 mil a 37 mil inativos, quer dizer, ou seja, aposentados e pensionistas, levando um déficit mensal de 95 a 100 milhões de reais. Ou seja, o Estado tira anualmente do Tesouro, da saúde, da educação, etc., 1 bilhão, em 2016 foi 1 bilhão e 54 milhões. A tendência para este ano é 1 bilhão e 200 milhões. Isso é uma situação gravíssima. Você veja, tira 45% para o pessoal, obrigatoriamente para a educação e saúde vai mais quase 32%, quer dizer, sobra 14%. 14%. Bom, é gravíssimo. E aí, que solução apresentar para aí, isso? Veja, eu como governador eleito, se Deus quiser e o povo quiser, seremos, por considerar, sem desmerecer nenhum dos outros candidatos, o mais preparado, que tem o que está aí, já foi 3 vezes governador e complicou a situação do Estado, agravou a situação do Estado. Então, o que tem que ser feito? Nós temos, eu sou muito franco, eleito governador, eu vou procurar os 2 outros poderes do Estado. Quem é responsável pelo destino do Estado não é só o Poder Executivo. Vou procurar o presidente da Assembleia, do Poder Judiciário, presidente do Poder Legislativo, órgãos como Controladoria, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral do Estado e outras instituições importantes para buscarmos um pacto pelo Piauí. Não há saída. Candidato. Que estão me ouvindo. Não há saída para o Piauí sem começar por isto. Em seguida... Sim, Diego, termine. Em seguida, nós temos que ter uma radiografia do Estado. Qual é a situação do Estado hoje? Quanto arrecada, quanto gasta? Comenta-se que nós estamos gastando 4 vezes o que arrecadamos. Uma situação de uma delicadeza brutal. A estrutura do Estado, dizem, comentam, e é verdade, 70 órgãos, 69, 74 órgãos, hoje ordenadores de despesa, que não ordenam. O senhor extinguiria que secretarias? O senhor extinguiria que secretarias? Olha, isso é uma coisa que nós não podemos chegar aqui, eu vou ter 12 secretarias, teremos as secretarias que o Estado possa mantê-las. E o mais sério disso aí, da decisão minha, é o preenchimento dos cargos de secretários. É um absurdo o que está acontecendo agora. Os critérios chegam a um ponto, numa entrevista, num debate, o governador nomeou o presidente da Fundação Hospitalar e não soube responder quem foi que ele nomeou. Pelo amor de Deus, eu nunca vi na história, repito, deste Estado, estou sempre na administração pública, como nós vivemos hoje. Candidato. Apesar de sermos do Estado do Nordeste, um dos mais ricos estados do Nordeste. E todos os governadores foram, com todo o respeito,
incompetente no sentido de transformar esse potencial, essa riqueza que tem o Piauí, em bem-estar para as pessoas, em emprego para as pessoas. Enfim, é isso que é o momento decisivo da nossa história. É exatamente... Candidato, me permita aqui um questionamento, porque a conta do senhor parece que não bate. O senhor reclama que gasta-se demais com muita coisa, inclusive com pessoal, mostrou esse indicador no seu plano de governo, mas o senhor promete salário maior para o professor, contratar gente para a saúde, contratar gente para o bombeiro, para a polícia civil, para a polícia militar. Como é que o senhor vai fechar essa conta se o Estado já está no limite em matéria de pessoal? Olha, primeiro a gente tem que mostrar o que já fez. Eu, como prefeito, modéstia à parte, que eu não fui prefeito, eu fui um cuidador de pessoas, eu fui um cuidador de gente, eu fui um mestre de obras dessa cidade, sem recursos externos, né, como se tem hoje. Eu fiz uma administração bem avaliada, tanto é que há 4 anos atrás, saímos com 300 mil votos aqui da capital. Não há segredo. Os recursos que tem aí, eu estava dizendo. O problema gravíssimo desse Estado é a gestão. Você cria 70 órgãos, entrega ao partido tal, entrega outro, você pega um bolo e divide no festival. O senhor não vai fazer esse tipo de isso, política? Eu faço isso em 6 meses. 6. Só quero 6 meses, para melhorar a saúde. Esses hospitais regionais, em 6 meses, eles vão ter resolutividade. Em 6 meses, eles terão um ambulatório do trabalhador, cada um, dos 10 hospitais regionais. Os outros 9 hospitais regionais, meus amigos, é não roubar, nem deixar roubar. Os recursos são suficientes. E eu estou só assim, estou bem acompanhado. Mas partidos e políticos que compactuam com o que está aí, eu estou livre. E o senhor conseguirá governabilidade com a sua estrutura atual, que lhe dá apoio? Eu falei aqui que a situação é tão grave, temos que buscar um pacto. Quem é responsável pelo Estado do Piauí não é só o governador, não. São os outros 2 poderes, o legislativo e o executivo. Como é que vai ser esse pacto? Eu chegando lá, eu sei fazer. E eu vou chegar. Veja, olha, eu estou fazendo essas análises que são profundas. Esse Estado, o governo que está aí, terminou. E terminou em maus lençóis. Ele está mergulhado num lamaçal. O senhor propõe, inclusive, a retomada de obras consideradas estruturantes que estão aí inacabadas. Agora, com essa base financeira do Estado, como é que o senhor vai encontrar meios para retomá-las? Todos recursos federais. Dou 2 exemplos. 2 exemplos. A margem direita do Rio Parnaíba. Lá de Porto Alegre até Luzilândia. 14 cidades que receberam através do Estado 286 milhões para sanear essas cidades. 10 anos depois, agora, não tem um sistema de saneamento pronto. Os recursos foram disponibilizados pelo governo do Estado, pelo governo federal. O Estado não soube gerir, a maior parte dos projetos voltaram para ser refeitos. E vou mais além. Mas aí foi através da Codevasf, não? O Codevasf, a Gespisa, os recursos, a Codevasf alocou na Gespisa e em outros órgãos do Estado. Ah, tá. E o Tatis Mutante, vamos para o outro lado. Todas as adutoras que receberam, o Estado recebeu recursos federais. A adutora Piaus Complexo, Piaus Bocaina, a adutora lá do Sudeste, que é lá pegando água do Estreito para levar para as 7 cidades, o Padre Lira, lá em Dom Inocêncio, aqui do litoral, todos parados. Os recursos foram disponibilizados pelo Estado e o Estado não teve a competência de administrar e concluir essas obras. Está lá os carros-pipa, é mais carro-pipa.
Pelo amor de Deus, não se governa o Estado desta forma. Agora, deixa eu... O senhor, inclusive, quando foi eleito senador, o senhor tinha proposta, e quando foi para o MDB, foi com a ideia de fazer um grande projeto para acabar com o problema da seca no estado do Piauí. Esse projeto, até agora, não saiu do papel, senador? Não, saiu. Como é que... Veja bem, ali é um projeto. Nós temos que inventar essas questões com obras de infraestrutura. O que este governo que está aí, 12 anos, governo federal do PT, presidente Lula, amigo do governador, presidente Dilma, amiga do governador, e ele não fez uma obra de infraestrutura. Você, inclusive, foi eleito com essa chapa. Fui eleito com essa chapa, mas foi o que o governador fez no dia seguinte, a preocupação dele, fazer o presidente da Assembleia, que ele queria tirar o Temístio, como tirou. Fez uma traição ao Temístio e ao PMDB. Era o candidato dele, e aí ele passou. Aí foi quando eu digo, ei, aí não vai dar para eu ficar. Eu não sou cúmplice com esse desastre administrativo e político do estado do Piauí. Daí eu estou nessa campanha para mudar isto. Eu sou um servidor público, eu sou um piauiense nascido no Ceará, mais piauiense do que muitos outros que estão aí. Tenho 52 anos aqui. Eu mudo a história desse estado. Não quero 12 anos, como ele tem, o governo que está aí, e quer mais 4. Candidato, Que discurso este governo que está aí vai dizer para o povo? 12 anos para resolver esse problema de água. Na terra dele, com a Ancoreto, o Jumentim, com aqueles Ancoreto que ele viu, e vê hoje como governador. Pelo amor de Deus, piauienses, analisem o momento difícil. Servidores públicos, você que já teve seu dinheiro do planta, do IASP, dinheiro do empréstimo que você fez consignado, tomado pelo poder ilegalmente, apropriado pelo governo, passou com toda a família, não tem assistência de saúde, e para o SPC, candidato, e para o Serasa, não é governo. Candidato, É um desgoverno. Uma das grandes reclamações é que o Piauí nunca teve, do governo federal, um projeto consistente. O Ceará tem refinarias, EPE funcionando, o Maranhão tem um porto importante que deu uma outra dinâmica econômica ao Estado, e o Piauí se ressente de um projeto. Quando as reclamações vêm sobre essa falta de um projeto, aponta-se também para a bancada federal do Piauí. O senhor faz parte dessa bancada. Por que nós, a partir da bancada, não viabilizamos um projeto que transforme o Piauí? Olha, desde que eu cheguei no Senado, eu não gosto de publicidade. Eu comecei a trabalhar essa questão das BRs aqui, toda a capital, essas BRs, em que o governo do Estado deu-se ao luxo de tomar 150 milhões emprestados para fazer 8,5 quilômetros de um lado, BR-316, e 9 quilômetros da BR-343. Não o fez, o dinheiro ninguém sabe para onde foi. E está aí o problema grave. Nós, naquele momento, começamos a trabalhar aí nessas BR todas, o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, o EVTEA, Teresina até Lesbão Veloso, Teresina até Piripiri, para que pudéssemos daí, então, a trabalharmos os projetos que já, no final desse mês, vai iniciar o viaduto, já licitado, ou de serviço para ser assinado, no mercado do peixe. Trabalho nosso, iniciado em 2015. Aquela Estrada da Morte, todos os deputados se envolveram, foi colocado uma parte da emenda de bancada. BR-135. A BR da Morte é 135, que hoje é BR da Soja. O ano passado morreram 52 pessoas, em decorrência das más condições da estrada. Este ano morreram 5, não em decorrência da estrada, porque o trabalho está sendo feito. O trabalho de planejamento que nós estamos fazendo desde 2015. Eu estudei, a especialização que eu fiz foi planejamento e desenvolvimento.
Essa da doutora que você fez, o que eu me referi aqui, se referiram. Então, é responsabilidade da bancada. Agora, o governador é que tem que ser o líder do processo. Um governador que só pensa em eleição, só pensa em perpetuar-se no poder, fazer a maior salada política e ideológica desse Estado. Eu nunca vi. Você ter ali uma pessoa que votou contra a Dilma, eu votei. Votou a favor da Dilma, eu votei contra o impeachment da presidente Dilma. Me orgulho disso. Fiz isso por convicção política, convicção ideológica, mas, sobretudo, que não havia um fundamento constitucional legal. Fui contra o impeachment da presidente. Aliás, foi um dos poucos. Éramos 20 senadores que marcharam contra o impeachment da presidente, porque aquilo foi um golpe parlamentar. Essa que é a verdadeira história, será registrada no futuro. Candidato, o senhor, para fazer a campanha, o senhor se afastou das atividades no Senado, deixou o seu suplente na posição. Muitas pessoas não entenderam essa decisão, até porque foram 120 dias de afastamento. 121. 121 dias de afastamento para fazer a campanha eleitoral. Por que o senhor tomou essa decisão, já que a lei não exige? Aliás, poucos tomaram. Poucos parlamentares. O Ivo Cassol, o Telmário Mota, o Ivo Cassol lá no Rondônia, o nosso Telmário Mota em Roraima, eu aqui no Piauí, e mais uns 2 ou 3. Eu fiz por uma questão de princípios. Ora, eu sou contra, eu fui beneficiado do Instituto da Reeleição, mas eu sou contra a reeleição. E na hipótese de termos reeleição, que o prefeito, o governador, o presidente da República se afaste pelo menos 6, 9 meses antes. Então, quer dizer, eu quis dar com isso uma demonstração que eu ajo dentro de princípios éticos e morais. Eu achei... Isso foi uma decisão minha. Pessoas, rapaz, você vai fazer isso? O presidente Álvaro Dias disse que ia fazer, não fez. Disse o nosso partido. Uhum. O Romário, candidato a governador, e a Rosa de Freitas. Só você, questão de princípio. Estou livre. Agora, por falar em palanque nacional... Estou estourando já a poupancinha que o rei tinha para poder sobreviver. Agora, por falar em questão nacional, candidato, o seu partido, Podemos, tem um presidenciável, Álvaro Dias, que está ali patinando no pelotão de baixo, segundo os mais variados institutos de pesquisa. Qual a influência dessa realidade, com pouca expectativa de êxito, na sua campanha aqui no Piauí, já que o senhor imaginava ter um palanque competitivo também em nível nacional? Vamos inverter. Eu também estou pedindo voto para ele. Quer dizer, o Podemos, que é um partido em construção, tem um candidato a presidente da República, tem um candidato a governador do Rio de Janeiro, o Romário, tem uma candidata a governadora do Espírito Santo, a nossa senadora Rosa de Freitas, e eu aqui dentro. Quer dizer, nós fizemos isso, todos nós também, para fortalecer um nome que é uma referência nacional. É um homem que tem vidas limpas. E nós estamos construindo um partido dentro de princípios morais, dentro de princípios éticos. E é isto que nós temos que fazer aqui nesse Estado. A oportunidade para fazer isso sou eu, modéstia à parte. O senhor acha que esse discurso da moralidade, da ética, não está fazendo muito efeito no Brasil? Porque a gente está vendo, Álvaro Dias não deslancha, o senhor está numa margem aí que não é confortável. Eu vou ficar confortabilíssimo. O senhor acha que esse discurso da ética funciona? Olha, a ética é a sociedade que está querendo. Olha, nós temos uma revolução em marcha no Brasil, que é essa Operação Lava Jato. É preciso que nós reflitamos sobre este fato. Não é uma operação simplesmente em que aqueles que querem o mal para o Brasil, tudo fizeram, os comprometidos com essa desordem, com essa corrupção, tudo fizeram para abortar a Operação Lava Jato. Tudo.
foi feito para abortar essa Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, o Brasil, 80 e tantos % abraçou. Olha, eu tenho 70, não vou dizer, 70 e tantos anos. Eu nunca vi poderosos econômicos, políticos, presos neste país. Passamos a ver isso agora nos últimos 4, 5 anos. Só ia preso o pobre, o preto, o miserável que muitas vezes roubava para se libertar. Candidato, o senhor foi, o senhor mencionou. Só tem água aqui. Água aqui, Certo. candidato. Então, vou formular aqui uma pergunta. O senhor foi secretário de Planejamento no governo Freitas Neto, o senhor foi secretário de Indústria e Comércio no governo Monsanto, o senhor, portanto, ocupou lugares que poderiam ter desenhado um cenário de longo prazo para o Piauí. Esse cenário, por que ele não apareceu? Olha, nós fizemos, eu fui secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico por 11 meses do governador Wellington Dias, que foi no Monsanto, né, do governador Wellington Dias. Veja, um dos grandes governos que teve esse estado foi o Freitas Neto. Freitas Neto, eu me lembro, você fazia parte do governo, fazia parte do governo. Nós fizemos um saneamento, quer dizer, sobretudo contábil, financeiro, administrativo, das duas maiores empresas do estado, Cepisa e a Gespisa. Zeramos. 1993, dezembro, mais ou menos, janeiro de 94, zeramos. A Cepisa não deu. Todo o passivo da Cepisa, todo o passivo da Gespisa, o tesouro do estado, por decisão do grande governador Freitas Neto, isso aqui é bom de frisar isso, né? Quer dizer, essas empresas foram saneadas, partiram do zero. Logo depois, a política, a má política, a má gestão, a desvirtuação da instituição e do dinheiro público levar essas duas empresas ao caos. Está aí o governador teve que fazer esse arranjo na Gespisa. O outro lado foi contra a privatização, que eu não entendo essa parte ideológica. E o senhor, a favor ou contra? Cepisa, foi errado o que o governo fez com relação à Teresina? Nós temos grandes empresas nesse país. E quando a política entrou, deu no que deu. A Petrobras é uma conquista. A Petrobras é um exemplo para o mundo da capacidade do Brasil, do avanço tecnológico do Brasil. Eu só cito a Petrobras. A Petrobras. Como está a Petrobras hoje? Politizaram, partidarizaram a Petrobras. Não só a Petrobras, muitos outros órgãos federais. A realidade é que a corrupção é o grande mal deste país. É uma metástase que disseminou por todos os estados, todos os municípios desse país. Quer dizer, essa é que é a realidade. Precisamos de levar à frente esta revolução moral, essa revolução da toga. Não é a Operação Lava Jato, é uma nova geração de magistrados, é uma nova geração de procuradores da República, é uma nova geração da Polícia Federal, delegados, os agentes da polícia, uma nova geração da inteligência da Receita Federal. Agora, boa parte dos problemas você vai ter que resolver politicamente, né? Independente da presença ou não dos magistrados ou dos procuradores. E um dos assuntos que você vai ter que enfrentar necessariamente é a questão do déficit previdenciário no estado do Piauí. O levantamento que foi feito, inclusive, pela sua coordenação de campanha, mostra que o Piauí gastou nos primeiros 6 meses 800 milhões de reais só com déficit na Previdência. Mas o senhor não apresentou no programa de governo uma solução, uma proposta de solução. Como é que você pode limpar, corrigir esse problema? Olha, não sou eu. Eu sempre tive, modéstia à parte, uma virtude da decisão compartilhada, da decisão que envolva a própria sociedade. Quando eu falei aqui que só um pacto pode tirar este Estado do buraco, e um dos mais profundos é a Previdência, que esse problema da Previdência não é só
o estado do Piauí são todos os estados federados, não é? A própria União. E, aliás, foi um dos grandes e graves problemas de países nacionais, como na Europa, né? Aqui na América do Sul, vários países estão numa situação dramática. Então, isso colocamos como um grave, eu já tenho até conversado com a pessoa, para quando chegar lá, chegar preparado para o enfrentamento. Agora, direitos são assegurados pela própria Constituição. Se a oposição chegar ao segundo turno, candidato, estarão todos no mesmo palanque? Olha, todos nós estamos enfrentando um desgoverno. Creio que esse é o caminho. Seja comigo, seja com o Luciano, com o doutor Pessoa, com o Walter, com o Fábio, com a Lourdes Mello, enfim. Aliás, a luta está com o governador, né? A luta está com o governador. Ela tem um partido, né, pessoal? Enfim, veja bem, não é os partidos e nós, não. É o Piauí, o eleitor, a eleitora. E eu aproveito, está satisfeito como está aí? Está satisfeito? Olha, estão fazendo tudo para pagar este mês. Mas eu digo a vocês aqui, e ao comércio. Aliás, já deve ao comércio, deve às empresas, empreiteiras, já deve ao planta, já deve aos bancos. A União teve que pagar agora uma parcela de quase 55 milhões, porque o Estado não honrou, porque não tem. Olha, a sociedade tem que acordar para a gravidade do problema que a gente vive hoje. Candidato. E temos a solução. Candidato, nós já estamos encerrando nossa entrevista com o senhor, mas gostaria que o senhor desse uma última mensagem aí para o telespectador que acompanhou a sua entrevista até aqui. Bom, eu queria me dirigir a todos, aqui de Teresina, do interior, que estão nos assistindo, que pense, não deixe de votar. Compareça à eleição, compareça ao processo eleitoral. É uma oportunidade que nós temos para mudar. Escolha o melhor deputado estadual que você acha que é. O melhor deputado federal, seja de que partido for. Nós temos bons candidatos. Escolha o seu senador. Escolha o seu presidente. Escolha o Elmano para governador. E eu pergunto nessas considerações finais. Você que está me ouvindo, eleitora e eleitor, principalmente aqui de Teresina, vocês conheceram o prefeito que fomos em tão pouco tempo, o que fizemos em tão pouco tempo. Pergunto a vocês, estão satisfeitos com o que está aí, com a saúde, com a educação, com a insegurança? Não posso falar em insegurança, não existe mais insegurança. Então, por isso e com essas considerações, com a minha experiência, minhas mãos limpas, eu coloco à disposição e peço o seu voto, o voto para o 19 Elmano, governador do Piauí. Muito obrigado, candidato Elmano Ferrer, pela participação. Queria agradecer também ao Fenelon Rocha, agradecer a Elivaldo Barbosa. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações, mais notícias aqui no nosso Jornal do Piauí.